A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos iniciar a aula da lição de número 3, na qual vamos falar sobre o lar e a formação de valores morais e espirituais. Quando falamos de valores, nós estamos falando de um conjunto de ideias, de pressupostos, de conhecimento a respeito de coisas que são morais, espirituais, ou seja, o senso do certo, do errado, daquilo que é a orientação de Deus para nós. E esses valores morais e espirituais são coisas que a família deve receber e os pais devem cuidar de transmitir isso aos seus filhos. Portanto, nós estamos falando de valores cristãos, valores que espelham a ideia do que Cristo transmitiu para nós, dos seus ensinamentos, daquilo que ele nos deu para a nossa formação. Esses valores cristãos precisam ser trabalhados, porque, ao contrário disso, nós vamos ser influenciados por valores que são impostos pela sociedade. Porque a sociedade mundana, que vive segundo os padrões do mundo, vai querer ditar quais são os seus valores, quais as suas formas de enxergar a vida e a maneira de viver. Mas a palavra de Deus tem valores que são fundamentais para nós e que divergem dos valores do mundo. A Bíblia vai nos dizer, por exemplo, que os filhos devem ser ensinados a honrar os pais. Quando a Bíblia fala de honrar os pais, a Bíblia não está dizendo honrar que tipo de pais, mas está dizendo honrar os pais. Se temos pais que cuidam bem dos filhos, que são respeitosos, que são fiéis a Deus, que proveem para os filhos as suas necessidades e que amam e que cuidam e que dão carinho, então maravilhoso, vai ser excelente obedecer a esses pais e honrá-los. Mas se eu tiver pais que não seguem esse padrão, e pais que às vezes bebem ou que batem nos filhos ou que fazem coisas erradas com a sua família, mas nós não estamos autorizados ou não devemos desonrá-los porque eles são assim. Nós precisamos honrar os nossos pais, mesmo quando eles estão errados. Quer dizer apenas que nós devemos ter o respeito. Nem sempre o filho vai ser obrigado a obedecer ao pai se ele estiver contra a palavra de Deus ou fazendo coisas que são contrárias à palavra de Deus. Mas honrar os pais é um princípio bíblico, é um princípio cristão que nos foi ensinado para que nós possamos ser como Deus queria para nós. E mesmo tendo pais que não obedeçam à palavra de Deus, mas se os filhos obedecerem, eles receberão de Deus o galardão, a recompensa e serão recompensados pelo Senhor em virtude da sua obediência aos seus pais. Então, isso tudo é só para nós entendermos como funcionam os valores cristãos que serão divergentes daqueles que são impostos pela sociedade. A sociedade brasileira tem vivido momentos que vimos já de alguns anos, a corrupção sendo exposta e tantas coisas terríveis que mostram como são os valores que estão embutidos nessa sociedade. Se a sociedade machista que diz que o homem que é homem não pode deixar a oportunidade passar de ter uma mulher que possa conquistá-la, que homem que é homem não chora, é durão. A sociedade diz que a gente não deve ser bobo e deve acatar todas as oportunidades que surgirem, que ladrão que rouba ladrão
tem 100 anos de perdão, que achado não é roubado e tantas outras coisas que são passadas pela sociedade como se fossem valores que nós devemos absorver. Tudo isso é contrário à palavra de Deus. A Bíblia não orienta em lugar nenhum que quem rouba o que foi roubado já está dispensado da culpa porque roubou a quem roubou. Então, isso tudo quer dizer que nós precisamos ser resistentes aos valores que são impostos pela sociedade e que muitas vezes nós, se não ensinarmos aos nossos filhos, se não tratarmos com os nossos filhos dessas questões, aonde eles receberão essas informações? Eles receberão na escola, eles receberão com os colegas na rua, eles receberão com outros parentes, eles receberão com os amigos, mas quem pode garantir que a escola, ou que os amigos da escola, ou que os amigos da rua, ou que outras pessoas vão transmitir valores que são ideais para os nossos filhos? Quem deve cuidar disso somos eu e você. Nós que somos pais é que precisamos dar a orientação devida aos nossos filhos, a fim de que eles possam saber como se comportar diante da sociedade e que não sejam influenciados pelo mundo e pela sociedade, mas que sejam agentes de mudança e que eles possam influenciar a sociedade com os seus valores que foram recebidos em casa e que foram dados pelos seus pais. A outra coisa que nós precisamos, portanto, é a reorganização dos valores, ou seja, na infância nós trabalhamos com valores que a criança vai receber em casa e que ela vai receber de forma simples dos seus pais, porque a criança tem uma percepção do mundo pela sua idade, pela maneira como ela enxerga o mundo. Agora, quando chega na adolescência, aí ele já vai ter outra percepção de mundo. Quando chega na adolescência, muitos desses conceitos, muitos desses valores, muitos desses pressupostos que ele recebeu na infância, vai mudar em virtude de uma série de fatores, porque há questões hormonais que vão fazê-los despertar o interesse por outras coisas, porque ele vai ter um contato maior com a sociedade, visto que terá mais tempo na escola, desenvolvendo amigos fora da família. Então há uma série de mudanças nesse momento que vai fazer com que os adolescentes e depois os jovens possam ser impactados com esses valores a partir de novos valores que eles vão receber da sociedade, da escola, a partir do momento que eles começarem a estudar e a conhecer a história, a geografia, quando começarem a ter contato no ensino médio com filosofia, com sociologia, quando chegarem na universidade, que vão ter maior contato com professores ateus, com ideologias contrárias à palavra de Deus, quando começarem os relacionamentos com amigos, com namoradas, tudo isso vai trazer mudança na vida desses adolescentes e vai haver uma reorganização desses valores a partir daquilo que eles receberem. Aí onde está a necessidade dos valores que eles possuem terem sido bem construídos, bem impregnados na sua mente, para que eles possam saber conduzir-se nesse mundo novo a partir dessa nova percepção de valores que eles terão, que não mudem os valores que eles receberam da família, que são oriundos da palavra de Deus. É muito importante também nesse momento da adolescência, da juventude, que o jovem crente esteja envolvido na igreja, envolvido com grupos de estudo, envolvido com banda, com orquestra, envolvido com escola dominical, envolvido com grupos de evangelismo, envolvido com muitos trabalhos da igreja.
Porque quanto mais ele estiver envolvido com os trabalhos da igreja, mais ele terá contato com a palavra de Deus, com pessoas que têm os mesmos valores, e tudo isso vai ajudá-lo a ter essa manutenção dos valores cristãos que ele tem recebido desde a infância. Quando Paulo escreve ao jovem obreiro Timóteo, ele lembra a Timóteo de valores, de ensino, de coisas fundamentais que ele recebeu da sua avó e da sua mãe, que transformaram ele no obreiro que ele era e que deram a condição dele estar ali com os valores que ele foi passado. Assim também nós precisamos cuidar dos nossos filhos e ter esse cuidado de repassar para eles esses valores. E como é que nós vamos trabalhar esses valores? Ora, a ferramenta que nós temos para trabalhar isso é a palavra de Deus, que Paulo escreve a Timóteo dizendo que ela é o instrumento que é importante e necessário para ensinar, para redarguir, para corrigir. Ou seja, é a Bíblia Sagrada quem dá toda a orientação para nós. Por isso mesmo é que é muitíssimo importante que os pais conheçam a palavra de Deus. Por isso é importante que pais e filhos sejam alunos da escola dominical, que frequentem a igreja e possam receber o ensino do pastor, no culto de ensino, no culto de doutrina, que sejam leitores assíduos da palavra de Deus, façam um plano de leitura anual da Bíblia com a sua família, faça versículos da Bíblia, ponha lá na mesa, na escrivaninha onde eles estudam, ou com um imã na geladeira, na estante, em locais na casa que tenha versículos. Em algumas situações da minha casa eu fiz assim quadros com o versículo da semana, e colocava lá o versículo, aí na outra semana outro versículo, impresso mesmo no computador, e aí as crianças vão lendo ali todo dia, e elas vão gravando, memorizando a palavra de Deus, porque pode haver algum momento que lá na frente ela não tem mais até mesmo a Bíblia na mão para alguma situação, mas os versículos que ela tiver memorizado, ela vai ter como base para a sua vida cristã. E esses valores que nós vamos ensinar aos nossos filhos, eles serão extraídos da palavra de Deus. Nós não teremos outra fonte para ensinar valores cristãos, senão a Bíblia Sagrada, que é tão importante nesse caso. E por isso mesmo é que nós precisamos estar trabalhando isso conosco, inclusive. Talvez alguns dos alunos que me escutam não tenham tido pais que lhes ensinaram valores cristãos. Talvez alguns não tenham tido a oportunidade de ser criados em um lar cristão, onde receberam valores desde a sua infância que lhe moldaram nesse aspecto. Mas o que nós precisamos entender é que a palavra diz, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso significa que a partir do momento que nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós precisamos começar a trabalhar a mudança dos valores que nós tínhamos pelos novos valores que são os valores de Cristo. E tudo isso começa pela mudança da nossa mente. Porque nós precisamos entender, quando Paulo diz que as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, não quer dizer que todas as coisas da nossa vida já estão transformadas. Não. Isso quer dizer que nós estávamos prisioneiros do pecado, agora somos servos de Jesus Cristo. Nós estávamos condenados a uma vida eterna longe de Deus, agora ganhamos a vida eterna. Nós éramos
escravos do pecado e servos de Satanás, e agora fomos resgatados pelo sangue de Cristo. Nós estávamos na condição de pecadores condenados ao inferno e agora estamos na condição de redimidos, salvos por Jesus Cristo. O que mudou então é que a nova vida que nós temos agora nos dá garantia de vida eterna. O que mudou então é que antes nós não estávamos debaixo do senhorio de Cristo e agora estamos servindo a Cristo. Mas nós precisamos começar a trabalhar a nossa mente. Aquilo que Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso quer dizer que a nossa mente precisa ser trabalhada. Muitas vezes, quando a Bíblia fala da mente, a Bíblia refere-se ao coração. Quando a Bíblia fala do coração, quase nunca está falando desse músculo que bombeia sangue para o corpo, né? Esse órgão que trabalha como uma bomba propulsora de sangue. Mas quando a Bíblia fala do coração, quase sempre ela está falando da mente. Então a Bíblia diz que do coração é que procedem as coisas más. A Bíblia diz que do coração mau não pode sair coisas boas, que a boca fala do que está cheio o coração, mas claro que todas essas coisas nós estamos falando da mente, não do coração como o conhecemos. Até porque isso não é a coisa só da Bíblia. Quando nós falamos de uma pessoa que está apaixonado, sempre desenhamos o coração e que aquela pessoa está apaixonada por alguém. Mas a paixão não gera no coração, o coração não tem nenhum sentimento. Quem gera a paixão, o amor, o sentimento, o desejo, a emoção, é a mente. Então, quando falamos do coração, é a mente. A Bíblia, portanto, está falando de renovar a mente, de mudar os valores que eram antigos, os valores que não eram subordinados à palavra de Deus, precisam ser substituídos por novos valores, que são os valores de Deus para as nossas vidas. Eu, como pai, se não recebi dos meus pais esses valores, mas agora sou nova criatura em Cristo Jesus, preciso agora transmitir esses valores para os nossos filhos. E eles transmitirão para os seus filhos aquilo que o salmista diz no Salmo 78, que o que nós ouvimos e recebemos dos nossos pais, nós não esconderemos aos nossos filhos, mas nós contaremos aos nossos filhos os louváveis feitos do Senhor, para que os nossos filhos ensinem aos filhos deles e à próxima geração, e então eles vão aprender a temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Então é tarefa dos pais agora renovar a sua mente com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, encher a sua mente com as novidades da nova vida em Cristo Jesus, para transmitir aos seus filhos estas coisas. Se você é pai, aceitou a Jesus como Salvador e os seus filhos já eram adultos e você não teve a oportunidade de fazer isso com eles pequenos, mas agora você pode orar por eles e falar de Jesus para eles e buscar conduzi-los para Jesus Cristo e ensiná-los a buscar a Deus e essa transformação, para que, se eles não tiveram a oportunidade de receber esses valores enquanto estavam na sua casa, mas que os seus netos, que os filhos deles sejam ensinados e que haja mudança dos valores dessa família e todos eles possam ser trabalhados a fim de que nós possamos ter uma família que louve a Deus, uma família que adora ao Senhor. Perceba então que quando nós falamos de valores cristãos, é algo que precisa ocupar a nossa mente, transformar a nossa mente, renovar a nossa mente, para que possamos alcançar aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Por isso, é muitíssimo importante
o ensino bíblico no lar. Esse é o primeiro momento onde a criança vai ser ensinada e vai receber a herança de valores, de cultura, de tudo aquilo que a Bíblia nos dá para ensinar os nossos filhos. Mais tarde eles terão outros ensinadores na escola, na faculdade, no emprego, mas no primeiro momento eles terão a oportunidade de ser educados na sua casa, no seu lar. Este é o primeiro momento. Por isso que é muito importante que os pais tenham momentos como esse de estar com seus filhos, de conversar com eles, de trocar ideias. E é muito importante a comunicação dos pais com os filhos para que possam transmitir esses valores, olhando olho no olho, conversando com eles. Por isso que a Bíblia Sagrada orienta os pais. O povo de Israel foi orientado, Deuteronômio capítulo 6, dizendo que era para eles ensinar os filhos, assentando-se, levantando-se, andando com ele no caminho. Ou seja, os pais deveriam aproveitar os momentos que tivessem com os seus filhos para ensiná-los a palavra de Deus e ensinar regras de conduta e ensinar forma de tratar com as pessoas e ensinar os bons modos e ensinar todas essas questões que são importantes e necessárias. Logo, a melhor coisa que o pai pode ter, os pais podem ter com seus filhos é um diálogo aberto, é conversar. Há momentos na vida da criança que não é possível uma conversa. Por isso que a Bíblia fala de usar a vara e essa coisa toda. Ou seja, às vezes eu digo para o filho pequeno, não toca nessa tomada, porque nessa tomada tem energia elétrica que vai entrar no seu corpo e tal. Bom, não interessa o que você queira conversar ou ensinar a criança, que ela não faz ideia do que é isso. Então, às vezes, a criança vai pegar, botar a mão na tomada e o pai, uma palmadinha, ali é suficiente porque é a linguagem que ela melhor entende naquele instante, para ter a proteção dele não enfiar a mão na tomada. Mas, um pouquinho maior, filhos já crescidos, não... A conversa tem que ser, a forma de tratar precisa ser outra. Nem a hora da pancada não é toda hora e vai chegar uma idade que nem adianta mais bater e nem deve mais. Precisa sim é ter um diálogo aberto, é conversar, é ouvir, é saber argumentar com os seus filhos para ensinar valores a eles e colocar esses valores diante dele a fim de que eles possam ser absorvidos. Eles não podem ser impostos, o pai não pode obrigar o filho. Se o filho só lê a Bíblia por causa da ameaça de surra, se o filho só ora por causa dos gritos da insistência da mãe, se o filho só vai para a igreja puxado pelo cabelo, isso não vai funcionar, porque ele até pode ir até uma determinada idade, mas no dia que ele conseguir se libertar disso, ele não vai mais. Pais precisam conversar, ensinar aos filhos, mostrando o valor dessas coisas e como isso é importante para ele. Por isso que dentro dessa troca, dessa conversa, aí o pai vai ter a oportunidade de tratar de todos os assuntos. Alguns assuntos que são delicados, mas é importante que os pais saibam tratar desses assuntos todos. Por exemplo, o adolescente vai chegar numa idade que alguma coisa ele vai começar a querer saber, até antes da adolescência inclusive, sobre a sexualidade. Aí o pai vai fazer o quê? Não, esse assunto eu não toco, eu não sei, eu não falo. E o menino vai aprender a sexualidade com quem? Vai aprender na aula de educação sexual com a professora, com um material distorcido daquilo que é a palavra de Deus?
Não estou dizendo que todas as professoras ensinam errado, mas estou dizendo que há nesse Brasil muito material didático produzido pelo próprio Ministério da Educação que distorce completamente as questões da sexualidade à luz da palavra de Deus. Seu filho vai aprender sobre isso com os colegas da escola, da rua, que vão ensinar para ele essas questões da sexualidade? Não, então a melhor forma é trabalhar isso em casa, é ensinar, é falar, é conversar, porque mesmo quando os assuntos são assim mais delicados, mas os pais conversando com os filhos sobre isso vai dar maior aproximação, vai dar maior confiança do filho nos pais. Claro que para tudo isso a gente tem que saber a idade certa de tratar dessas questões. Há algum tempo atrás eu vi um pequeno vídeo em que mostrava uma mãe preparando comida e havia muitos ingredientes sobre a mesa e ela estava no fogão e no balcão da cozinha preparando a comida toda e a filha pequena estava sentada na mesa olhando os ingredientes que estavam em cima da mesa e teve uma hora que a menina disse assim: mãe, o que é virgem? E a mãe, meu Deus, chegou a hora de tratar desse assunto, e agora, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com isso? E pensou, aí disse, olhe minha filha, é porque o corpo da menina é assim, o corpo do menino, e falou sobre os órgãos genitais, um arrudeio tão grande, explicou como é que era a relação sexual, a cimentinha do menino na menina e tal. E quando ela disse, olha, quando a menina faz isso pela primeira vez, é porque ela é virgem. Aí a menina olhou para o frasco que estava na frente dela e disse assim, e extra virgem. Ou seja, daí porque quando a gente vai conversar com os filhos em assuntos delicados como esse, a melhor forma é perguntar, onde você viu isso? Ou quem lhe falou sobre essa palavra? Ou o que você quer saber sobre essa questão? Porque os pais devem conversar isso com os filhos, mas existe a hora certa de conversar. Aquela menina não estava querendo saber sobre sexualidade, ela estava vendo o frasco de azeite na frente dela e perguntou à mãe o que era virgem ou extra virgem. E a mãe, por não perguntar o que era, de onde ela viu essa palavra e essa coisa toda, fez um discurso todo atravessado para tentar explicar para uma criança que ainda não tinha idade para saber disso, o que seria isso. E assim, nós temos que ter cuidado com essa questão. Mas o pai precisa conversar com os filhos, a mãe também com as filhas, orientar. Amanhã a menina precisa saber sobre menstruação, o que é isso, o porquê disso, a mãe vai conversar com ela. O menino precisa ter uma conversa, se o pai perceber que há alguma coisa nesse sentido, de falar sobre masturbação, sobre homossexualidade, sobre namoro, como deve ser, como não deve ser, o que fazer, o que não fazer, tratar de respeito com os idosos, com a igreja, todas essas coisas precisam ser tratadas. Às vezes são assuntos mais delicados, mas é aí que os pais precisam conversar com os filhos sobre essas questões. Claro que usando linguagem apropriada, conversando com os filhos conforme a idade deles, de acordo com aquilo que eles já sabem, construindo valores sobre valores já aprendidos. A criança pequena vai ter um momento de saber questões espirituais e morais limitadas, porque conforme a idade dela. À medida que vai crescendo, os pais podem ir acrescentando valores conforme a idade dessa criança e dar aos seus filhos a orientação adequada sobre todos os assuntos da vida. Não perca a oportunidade de tratar sobre uma questão moral quando ela surgir. De repente a criança chega em casa com uma boneca, com um brinquedo,
De quem é essa boneca? Não, é da minha coleguinha. Mas por que você trouxe? Não, ela não estava vendo e eu peguei, ou não sei o que e tal. Não perca essa oportunidade. É a hora de trabalhar esse assunto e dizer como é que funciona. Você vai levar de volta a boneca, vai devolver a sua coleguinha, vai pedir perdão. Não faça isso porque não é seu. A palavra de Deus orienta assim e assim e assim. Então, isso vai acontecer. Chegou em casa, aí está o menino machucado. O que foi? Não, o colega na escola, ele me empurrou, eu dei um tapa nele. Essa é a oportunidade de você trabalhar esse assunto, de mostrar como é que se deve comportar, que o menino vai pedir perdão quando chegar amanhã na escola. Não, mas não foi ele que começou, não interessa quem começou, você precisa reconciliar-se com ele, assim vai, porque está ensinando ao seu filho perdão, humildade, valores que são importantes e necessários para a vida dele. Se ele aprender isso desde pequeno, não terá dificuldades quando adolescente, quando jovem, quando adulto, de lidar com essas questões. A pior coisa que o pai pode fazer é perder essas oportunidades e deixar passar, achando que amanhã, quando o filho for maior, ele vai ter a oportunidade de corrigir isso, mas isso deve ser ensinado desde cedo e os pais devem conversar com os filhos a respeito disso, porque o lar é a primeira escola da criança, é onde ele vai ter o laboratório da vida de ensinar os primeiros fundamentos. E nós já vimos na lição passada que muitas vezes os pais, ao invés de ensinar os seus filhos, põe os filhos diante da babá eletrônica, deixa os filhos no computador. Hoje eu tenho visto situações complicadas em que às vezes a meninazinha pequenininha, estou falando de praticamente um bebê, que não quer comer ou tem dificuldade para alguma coisa, aí a mãe bota o celular, um vídeo para a menina assistir, ou no tablet, e é uma forma de prender a atenção, de manter o foco da criança, enquanto a mãe ajeita o cabelo, a roupa, ou sei lá o que. Ok, não quer dizer que é de todo ruim o uso do tablet ou da tecnologia com a criança, até porque hoje vemos crianças que sabem lidar com isso desde cedo. Mas o ruim é você estar ensinando que aquilo é a melhor forma de tratar dessa questão. E aí, quando o menino não quer prestar atenção a uma coisa, tem que ter um vídeo, tem que ter um jogo, um videogame, a televisão e todas essas coisas. O menino vai ficando viciado em tecnologia e a mãe nunca tem a atenção e a oportunidade de estar tratando dessas coisas com o seu filho. Não precisa de outra coisa senão o carinho, o cuidado e a atenção para cuidar desse menino, dessa menina e ensinar essas coisas, porque o lar é a primeira escola, é onde ele vai ter o primeiro contato com as primeiras coisas. Eu conheço uma querida irmã, hoje já uma senhora, terceira idade, serva de Deus, por quem eu tenho muito carinho e respeito, e ela perdeu a sua mãe logo cedo, vítima de uma doença que a levou quando ela tinha acho que 5, 6 anos de idade e foi levada para trabalhar, para morar na casa de parentes que não eram evangélicos. Mas a mãe, durante aqueles 5 anos que teve contato com aquela filha, lia a palavra de Deus, ensinava a Bíblia para ela, falava de Jesus e disse àquela menina que sabia que ela ia partir, mas que se a filha fosse fiel a Deus e obedecesse a palavra de Deus, elas se encontrariam no céu e a filha iria para lá, para onde ela ia. E ela veio a falecer, criança ainda pequena, como já disse. E a família que recebeu essa criança para criar era uma família de pessoas católicas e viram que a criança não tinha sido batizada ainda, então levaram para o padre para batizar
essa criança. E quando chegaram lá e a criança ia ser batizada, aí o padre viu que a menina estava chorando e perguntou por ela e ela disse que não queria ser batizada. Ele disse, mas por que você não quer ser batizada? Ele disse, porque minha mãe disse que se eu obedecesse a palavra de Deus, eu encontraria com ela no céu. E o padre disse, eu não batizo essa criança não, porque ela tem convicção. Porque os valores que a mãe passou, ainda bem pequeno para aquela menina, fez com que ela tivesse firmeza, convicção e por isso essas coisas foram fundamentais para toda a vida dela. Ela hoje, como já disse, é uma senhora de terceira idade e fiel à palavra de Deus e educou seus filhos na palavra de Deus, que seguem a Deus também, e tudo isso porque uma mãe percebeu que logo cedo precisava ensinar os valores cristãos à sua filha e dar essa fundamentação para que ela pudesse sobreviver com os valores cristãos, mesmo quando a mãe se fosse. Por isso, a Bíblia é o manual que deve ser utilizado para ensinar os filhos, para dar a formação necessária para eles desde pequeno, desde logo cedo. Você pode começar a ler a Bíblia e contar histórias da Bíblia desde muito cedo e muitas vezes lá na minha casa, quando as meninas iam dormir, aí todas as noites, pai, conta uma história da Bíblia, aí conta uma história da Bíblia. Às vezes estava cansado e queria contar uma história assim bem rapidinho, não, essa não, conta a de Davi, a de Moisés, e elas ainda hoje são já adultas e lembram das histórias que a gente contava e como ríamos antes de dormir, e aquelas coisas ficam gravadas na mente. Além disso, a melhor forma de ensinar os filhos é através do exemplo, é fazendo, é praticando e é exercendo os valores cristãos na sua vida cada dia, para que eles possam ver os pais praticando e queiram imitá-los naquilo que eles estão fazendo. A criança vai ver, acima de tudo, a atitude e o comportamento dos seus pais e vai imitá-lo para ser como os seus pais são, porque é o primeiro modelo que ela tem em casa, é o modelo dos pais. Lá na frente ela vai construir outros heróis, os seus educadores, os seus líderes na igreja, seus pastores e outros mais, seus líderes na profissão. Então outros modelos vão sendo construídos. Mas no primeiro momento, na vida da criança, o modelo que ela tem é o modelo dos pais, por isso precisa ser bem ensinado e educado nesse instante. Quando falamos de ensinar a criança, nós falamos que os pais devem cuidar disso desde cedo, de conhecer quais as características e necessidades dos seus filhos e buscar ensiná-los muito cedo sobre os valores, sobre o suprimento das suas necessidades afetivas, emocionais, espirituais, e tudo isso é muito importante, inclusive até uma determinada idade, porque a criança é um ser em formação, é um cérebro como uma esponja absorvendo tudo que está sendo transmitido. Há ainda, durante uma boa parte da infância, o desenvolvimento cerebral, que está, portanto, ávido por informações, e tudo isso é muito importante. Se nós pularmos essa fase e perdermos a oportunidade de ensinar a criança desde pequena, quando maior de idade, nós vamos ter mais dificuldade porque a base disso não foi construída. Por isso que os pais precisam cuidar dessas questões. É interessante observar algumas atitudes negativas no que diz respeito à criação dos pais, a maneira como os pais criam os seus filhos, e que isso vai gerar consequências negativas para a vida deles. Vamos observar algumas dessas atitudes e algumas dessas consequências.
Por exemplo, a rejeição. Muitas vezes o pai, porque a criança veio de uma gravidez indesejada, porque veio num momento inadequado que os pais não estavam preparados para isso, ou porque em algum momento a, a mãe não quis saber da criança, e em algum instante essa mãe ou esse pai teve rejeição com essa criança. O que vai acontecer é que a rejeição vai causar rebeldia, porque essa pessoa vai se sentir não amada, vai ter dificuldade de afirmar-se, então ela tem comportamento hostil, e às vezes nós vemos crianças, eu digo isso porque eu tenho na minha família exemplo assim, criança que foi abandonada pela mãe e foi criada por outra pessoa, e uma criança hostil, uma criança arredia, uma criança com comportamento explosivo, uma criança com todas essas dificuldades, e essa rebeldia, claro que você tem que entender, precisamos perceber que cada criança tem o seu gênio, sua forma de ser, o seu temperamento, mas isso também é produto do meio. Isso também é trabalhado naquele ambiente familiar em que a criança está. Se essa criança não se sente amada, abraçada, desejada, incluída na família com amor, com carinho, com respeito, então ela vai sentir-se rejeitada e a consequência disso é comportamento rebelde, hostil e todas essas dificuldades. E quando chegar na adolescência, então, aí Deus nos acuda e tenha misericórdia de nós com uma pessoa que foi criada dentro dessas questões. Outra atitude negativa dos pais com relação aos filhos é a superproteção. Eu conheço mães que não deixam nem as crianças sair na calçada porque pode pegar um vírus, que nunca tiveram a oportunidade de brincar no chão porque pode ter bactéria, que nunca tiveram contato com outras crianças pequenas porque pode isso, por aquilo. Conheço mães que os filhos nunca saem para lugar nenhum se não for com os pais, que adolescentes não andavam de ônibus porque a mãe tinha medo de acontecer alguma coisa, e que isso, que aquilo, ou seja, é uma superproteção. A criança não tem contato com nada, e uma criança dessa às vezes nem é sadia, porque por não ter contato com vírus e bactérias, não desenvolveu anticorpos eficientes, e lá na frente vira um rapaz, uma moça que vive gripando, que vive tendo problemas assim, mas porque não teve contato com isso. Nunca brincou no chão, nunca teve contato com animais, nunca teve uma série de coisas assim, e às vezes a mãe e o pai, com todo o amor e com todo o carinho, fazem uma barreira tão grande, põem a filha, o filho dentro de uma bolha e querem guardar menino de tudo, tem dificuldade muitas vezes a criança até de se desenvolver, porque a mãe dá comida na boca, a criança não mastiga direito, aí passa no liquidificador, amassa na colher, vai buscar, dá tudo na mão, e aí o que acontece é que essa criança vai crescer e vai crescer com insegurança, porque ela não foi testada pelas coisas da vida, ela não experimentou as questões. Acontece que nós vivemos num mundo cheio de problemas mesmo. O mundo que vivemos é cheio de vírus, é cheio de bactérias, é cheio de animais, é cheio de ervas daninhas. Isso tudo foi consequência do pecado. O mundo que nós vivemos tem problemas e dificuldades muitas. Acontece que se os nossos filhos nunca tiverem contato com essas coisas, ele nunca foi na padaria sozinho, ele nunca foi para a escola sozinho,
Ele nunca foi para a igreja sozinho. Ele nunca desenvolveu isso, aquilo. Até para mastigar, tem alguém para mastigar para ele, porque ele não mastiga e não vai pegar água, porque a mãe se levanta e vai buscar água para o filho. O que acontece é que o mundo não vai tratar essa criança desse jeito. Quando ele for para a escola, quando ele for arranjar emprego, quando ele for enfrentar o mundo corporativo, não vai ser assim. Ele vai ter que ralar e vai ter que experimentar e vai receber um não na cara muitas vezes, porque o mundo é desse jeito. Acontece que aqueles pais que não deixaram que os filhos experimentassem as dificuldades no início, estão criando problemas para esse filho lá na frente ter insegurança e não saber como lidar com todas essas questões. Aí um dia ele tem que ir no banco, resolver o problema com o gerente, ele tem que ir na loja e tratar dessas coisas, e no dia que ele casar, vai ser um pai inseguro que não sabe exercer a liderança dentro da sua casa, porque mamãe e papai toda a vida apareciam para resolver tudo. E no dia que aparecer um gato fazendo barulho no quintal, ele corre para ligar para papai e mamãe para vir buscar o gato que está fazendo barulho na casa dele, porque ele não tem segurança de enfrentar os problemas da vida. Veja como é importante nós termos cuidado com a criação dos nossos filhos. A outra atitude negativa que os pais podem ter com os filhos é abuso. Quando eu falo de abuso, não estou falando só do abuso sexual, que infelizmente isso também acontece. Mas eu estou dizendo do uso abusivo de autoridade. É aquela família de alguém com disciplina excessiva, com uma rigidez muito grande, parece que é um quartel, apita e o menino tem que bater continência, e a disciplina é excessiva, por muito pouco o menino apanha e apanha muito, a surra é maior do que deveria, desproporcional àquilo que a criança fez, e a rigidez, o menino só tem direito de dizer sim senhor, não senhor, e eu quero morrer, e não mais do que isso, e a forma muito rígida com que os pais criam os filhos, sem dar também a liberdade desses filhos se expressar e ter a sua vida, e de tratá-los de forma abusiva com relação à disciplina, isso vai gerar no filho dificuldade de aceitação. Daqui a pouco essa criança vai ter problemas sociais, porque a personalidade dele vai ser mal trabalhada nesse sentido e ter dificuldade de chegar lá fora, de se expressar, de ter confiança, de lidar com as pessoas, porque foi muito batido, foi muito tolhido, foi muito abusado nessa infância por pais opressores que não criaram os seus filhos com a liberdade que era necessária e com o amor e com o carinho. Eu disse aqui que a disciplina, ela faz parte, e nós vamos trabalhar isso em outras lições, mas ela precisa ser adequada à proporção do que foi a desobediência da criança e à proporção da idade dessa criança também. Não vai, porque o menino pegou um biscoito que não era para pegar, aí vai ficar 2 horas em cima do caroço de milho, ou a semana toda sem sair do quarto, ou coisas desse tipo. Há um abuso nisso e a disciplina é desproporcional àquilo que era. A criança vai ter dificuldades e gerar muitas vezes sentimento de culpa, conflito e ter dificuldade de relacionar-se com o mundo e com as pessoas, porque vai se sentir inferior em todas essas questões. A outra atitude negativa dos pais com seus filhos é quando não ensinam valores aos seus filhos, ou não tem uma hierarquia de valores estabelecida. Nunca está certo ou bem claro e compreendido o que é que o menino pode fazer e o que não pode fazer.
os pais não ensinam os filhos com limites, com valores, com coisas pré-definidas que fiquem bem claro. Ou mesmo não estabelece nenhum limite. O filho pode fazer o que quiser, quando quiser. O que vai acontecer é que vai gerar filhos que têm problema de decisão. Vão ser pessoas indecisas, porque nunca foi dito a eles o que é o certo e o que é errado, o que é que pode e o que é que não pode, quais as regras estabelecidas. Tem hora que pode uma coisa, tem hora que não pode mais. Quando o pai está com raiva, isso não pode. Se ele não tiver com raiva, agora pode. E vai gerar problema com os filhos. E eles vão tornar uma pessoa ou sem autocontrole, porque nunca tiveram limites, ou indecisas, sem saber o que é o certo e o que é errado, porque isso faltou. Por isso nós estamos vendo aqui que nós pais precisamos estar atentos e saber criar os nossos filhos da maneira correta. Pedir a Deus graça, sabedoria e pedir também orientação e conhecer e estudar a Bíblia, ler bons livros, frequentar seminários da família, congressos e tudo que você puder para lhe ajudar a saber como educar bem os seus filhos e como criar os seus filhos à luz da palavra de Deus. Quando o filho é ainda bem pequeno, até os 4 anos ele ainda está desenvolvendo aquelas coisas mais básicas, até as questões motoras e a fala e todas essas questões. Mas dos 4 aos 6 anos, o menino já começa a desenvolver uma série de coisas. E aí, quando o menino começa a ter raciocínio, a pensar, ele já começa a falar frases completas, ele já começa a conseguir expressar o que sente, portanto, ele já gosta de dar opinião. E aí, nessa hora, você já pode começar a conversar com a criança. Você quer essa comida ou essa outra? Você gosta desse brinquedo ou desse aqui? O que acha de tomar esse suco? Ou você prefere leite? Então, esse momento nós já estamos ensinando os filhos as coisas, mas ao mesmo tempo deixando ele se expressar, deixando ele dar a sua opinião, dizer o que ele quer, o que ele pensa. Uma criança nessa idade também é uma criança que já tem um gênio imaginativo muito interessante. Ele já começa a criar personagens, alguns até criam seus próprios amigos imaginários e personagens, essa coisa toda, e acha que tem marciano verde embaixo da cama, e essas questões é da criatividade da criança mesmo. Nessa hora, é muito interessante a família já começar a contar histórias, inserir personagens bíblicos na vida dessa criança, mostrar para a criança uma série de heróis bíblicos que ela pode conhecer e ensinar sobre Jesus, Deus, e deixar a criança construir a sua imaginação com esses personagens, com a linguagem bíblica, com as coisas da palavra de Deus, porque é muito importante ela ter esse contato. A criança nessa idade já começa a ler alguma coisa, então livros infantis com histórias bíblicas, DVDs com histórias bíblicas para a criança ver, tudo isso é muito importante para esse desenvolvimento. Ainda nessa idade, uma criança, ela gosta muito de ter a atenção para si. Às vezes até os meninos fazem alguma coisa errada, jogam alguma coisa no chão, ou fazem alguma coisa porque ele quer atrair a atenção dos pais. É uma criança que requer a atenção e ela já tem domínio sobre as suas ações, já consegue permanecer mais tempo com algumas atividades. Esse é o melhor momento de começar
a trabalhar isso com essa criança, de cantar, ensinar músicas, corinhos, hinos, de estar conversando com ele sobre coisas da palavra de Deus, da Bíblia, histórias. É o momento de brincadeiras que possam lhe ajudar a construir essa personalidade. E, ao mesmo tempo, pais e mães precisam dar atenção. Até porque nessa idade também é a idade que mais acontecem os acidentes domésticos. Porque são crianças que já andam, que já se movimentam, que já se expressam, que são muito curiosas e gostam de mexer em tudo, e que já são grandinhas e já alcançam alguma coisa mais alta. Então é preciso ter muito cuidado com facas, com panelas, com vidros, com todas essas coisas, e os pais precisam estar de olho, atentos a essa criança em todas essas questões. Além do que, é uma criança também que já tem um controle motor melhor das suas mãos e já consegue riscar e desenhar e usar bem essas questões. Então, papel e lápis na mão. Eu sempre andava com as crianças pequenas e minha esposa com a bolsa, com as coisas que precisavam, água, o biscoito, uma coisa e outra, e sempre caderno e lápis, porque quando precisava de alguma coisa, ou as crianças iam ficar muito tempo sem alguma atividade, papel e lápis na mão, desenha aqui, faça isso, faça aquilo outro, faça um desenho para papai. Então, é uma maneira de você deixar a criança expressar seu pensamento, já começa a aprender a ler, a desenhar as primeiras letras, já começa a trabalhar essas questões aí. Entre os 4 e os 6 anos, a criança gosta de falar, conversar, brincar, desenhar, dar a sua opinião, fazer escolhas, todas essas questões aí. Nesse momento, queridos, isso aqui é a coisa mais gostosa que tem na vida. É brincar, dar atenção, é curtir esse momento. Olha, eu digo a vocês porque eu tenho 4 filhas e todas já estão adultas. Essa idade aqui passa muito rápido. Daqui a pouco, uma moça, um adolescente, você não bota mais na cabeça, nem segura mais nos braços, porque já não tem condição de fazer isso. A hora certa é quando eles têm a idade adequada para você ter o momento exato de trabalhar essas coisas com os seus filhos e isso seja algo que vai ficar para o resto da vida. Sabe, a criança lá na frente, talvez ela não se lembre do sermão que você fez, talvez ela não se lembre até do brinquedo caro que você comprou, mas sabe o que ela vai lembrar? Ela vai lembrar dos momentos que teve com você. Ela vai lembrar das brincadeiras. Ainda hoje, quando eu converso com as minhas filhas, elas lembram de brincadeiras, de hinos que cantávamos, de coisas divertidas que fazíamos quando ia dormir, quando isso, aquilo. E às vezes ela, pai, lembra quando a gente era pequena que o senhor fazia assim, assim, aquele hino que cantava com violão, que fazia aquela brincadeira não sei como. E às vezes eu nem lembrava disso, mas aquilo ficou gravado na mente dessa criança, porque são esses momentos com os pais que ficam para sempre e esses momentos vão transmitir valores que vão ser fixados na mente dessa criança. Nós precisamos trabalhar isso. Outro fator muito importante na vida de uma família é a escola bíblica dominical. Por favor, não perca a oportunidade de levar os seus filhos para a escola dominical. Se na sua igreja não tem uma escola dominical que tenha aulas em faixas que atenda aos seus filhos, então das duas uma, ou você cria uma escola dominical e ajuda o pastor, o superintendente a criar uma escola dominical que tenha isso aí, ou se não tem condição de criar, procure
uma igreja que tenha condição de dar essa assistência aos seus filhos, à sua família. Eu mesmo, pastoreando igreja na minha cidade, eu tive a oportunidade de receber um casal e naquela igreja nós tínhamos berçário, tínhamos departamento infantil, não só na escola dominical, mas também no culto à noite. Enquanto o culto acontecia, tinha as mães que ficavam e as irmãs que ficavam tomando conta das crianças menores e do berçário e essas coisas aí. E o casal nos procurou dizendo: pastor, nós nos mudamos para essa igreja exatamente porque em outra igreja, no domingo à noite, não tinha nada para as crianças, então a criança pequena, 1 ano e pouco de idade, então ficava todo domingo, um dos dois se revezava para assistir o culto, porque o outro tinha que estar atento à criança, e não podia estar completamente atento ao que estava no culto. Se a criança chorava, sai um pouquinho, depois volta e tal, então acaba não se concentrando completamente no culto. E naquela igreja, agora eles tinham essa liberdade porque tinham berçário, tinham departamento infantil, então deixavam a criança lá, sabiam que ela estava sendo ensinada, cuidada e estavam no templo participando do culto e com a mente completamente voltada para cultuar a Deus, sem preocupar-se com os seus filhos. Daí como é importante a igreja pensar nessas questões e como é importante a escola bíblica dominical para a formação das nossas crianças. A escola bíblica dominical fornece uma educação cristã continuada, porque ela tem um currículo para desde o berçário, maternal, primário, jardim da infância, juniores, então todas as faixas do crescimento dessa criança vai ser acompanhada com ensinos da palavra de Deus. E a melhor coisa que você faz é investir nisso nos seus filhos. Eu sei que às vezes pais que trabalham a semana toda e às vezes até no sábado vão achar que o domingo é o momento que tem de ficar com a família, de sair, de ir tomar um banho, um passeio, uma coisa e outra, e que isso é importante. Mas tão importante quanto esse momento com a família é a escola bíblica dominical. Então você precisa trabalhar para construir outro momento para estar com a família e não perder a escola bíblica dominical. Nós precisamos entender também que há um papel fundamental da igreja para ajudar os pais nessas questões. Porque os pais precisam fazer a sua parte, tudo isso que eu já falei, de investir, de participar, de ensinar, mas a igreja tem um papel muito importante aí. E eu quero falar agora exatamente para líderes e pastores e pessoas que estão envolvidas com a administração e a liderança da igreja, para que percebam a importância do trabalho com crianças na igreja. Quando você trabalha com as crianças, você está formando a geração que vai dar continuidade àquela igreja. Se a igreja não investir nas crianças, vai ter dificuldade lá na frente. Hoje, por exemplo, nós temos muitas igrejas com dificuldades na área de música. E eu vejo algumas vezes igrejas pelo Brasil afora por onde ando, que às vezes chama alguém para cantar até os hinos da harpa e é gente desafinado que dá uma agonia no juízo da gente não conseguir ouvir. Meu Deus, como alguém pode ser tão desafinado? Mas aí muitas vezes você percebe o que é que acontece. É exatamente que a igreja não investiu na musicalização das crianças. A igreja não investiu na formação musical dessas crianças, desde a escola dominical, desde a escolinha de música, porque uma criança pode ser introduzida na música desde cedo. E dos 9 aos 14 anos, ela está formando a sua aptidão musical e a sua afinação. Passou disso, já vamos ter dificuldade com relação a essas questões. E hoje nós temos muitos obreiros e muitos adultos desafinados na igreja, porque a igreja deixou de trabalhar o coral infantil, deixou de trabalhar a musicalização das crianças e essa série de coisas aí.
Isso mostra como é importante a igreja oferecer essas questões e como o pastor, o líder, deve estar atento a essas questões. Em primeiro lugar, percebendo que a igreja precisa criar um espaço adequado para as crianças. Não é possível ter uma escola bíblica dominical com crianças dentro do espaço dos adultos. Os adultos gritam de um lado, as crianças gritam do outro. Não é possível ter uma escola bíblica dominical com todas as crianças de todas as faixas etárias dentro do mesmo espaço. E aí elas vão ser trabalhadas como se fosse uma coisa só e não são. Elas são pessoas em estágios diferentes de desenvolvimento e, portanto, precisam do espaço adequado para que eles possam ser trabalhados. Esse espaço tem que ter a adequação física necessária, cadeiras do tamanho delas, mesas do tamanho delas. É interessante que a decoração do ambiente, as cores do ambiente sejam atrativas, mas ao mesmo tempo não muito fortes para as crianças não ficarem agitadas. Há uma série de coisas que devem ser cuidadas com o espaço físico. Se é local para as crianças brincar, tem que estar higienizado, com aquele material adequado para elas estarem ali. O calor tem que ser observado, porque seria até mais interessante se não fosse climatizada a sala, porque criança pequena é mais suscetível a problemas respiratórios. O ideal é que fosse uma sala bem ventilada e com ambiente natural. Mas se não for possível, o local é muito quente, não tem janela, então climatizar, mas ter um espaço correto e adequado para essas crianças. A outra coisa importante é que o pastor precisa lembrar que essas coisas não caem do céu, não. Então a igreja precisa prover recursos para isso. A igreja precisa ter recursos adequados para as pessoas que vão trabalhar. Tem que ter material específico, tem que ter brinquedos específicos, tem que ter atividades específicas, tem que trabalhar a formação dessas pessoas que vão trabalhar com as crianças para que elas tenham o treinamento adequado, tem que ter tudo isso, o espaço que eu já falei, e para tudo isso precisa de recursos. Agora, pastor, lembre que na hora que você está investindo nos recursos necessários para as crianças, você está investindo nos filhos dos pais que têm condição de contribuir. Então, quando os pais percebem que a igreja está investindo no cuidado, no conforto dos seus filhos, eles também devem ter maior interesse de ajudar e de contribuir, e a igreja precisa cuidar dessas coisas. Espaço adequado para crianças, para adolescentes. Adolescentes têm dificuldade maior de concentração porque eles estão ligados em tudo. Então não dá para colocar uma sala de adolescentes no meio do templo junto com todos os outros adultos, porque o professor vai ter muita dificuldade de prender a atenção deles, porque eles estão olhando tudo o que está acontecendo ao seu redor. Isso é preciso ter cuidado. A outra questão é que o líder, o pastor, precisa reconhecer as necessidades das crianças, a necessidade de apoio, de incentivo, a necessidade de conhecimento das coisas de Deus, das mudanças de valores que os adolescentes vão enfrentar, as questões de fé dessas crianças. É entender que são seres em formação e não tratar crianças e adolescentes como se já fossem adultos. Eles têm uma forma diferente de ser tratados e precisamos entender isso. Precisamos entender também que o trato com as crianças requer material didático e material humano adequado. Então, se eu percebo que na minha igreja não tem pessoas com essa formação, hoje nós temos no Brasil várias instituições que atuam dando treinamento para professores e professoras de escola dominical.
há muita oportunidade de seminários, de congressos, de workshops. É preciso investir nessas coisas e formar gente, ter gente adequada e usar material didático adequado também. Para isso existe a revista da Escola Dominical, desde o berçário, maternal, jardim da infância, primários, todas as faixas etárias têm a sua revista própria. E mesmo que diz assim, não, mas é porque lá na minha igreja só são 4 crianças, ou só são 5 crianças. Mas é importante investir no material adequado para aquelas 4 crianças, para aquelas 5 crianças, e não juntá-las com a outra faixa de alunos maiores, porque eles não terão a absorção adequada do conhecimento que é da outra faixa etária, mas isso precisa ser trabalhado. O pastor precisa ainda estabelecer metas para que essas coisas aconteçam, para suprir necessidades básicas das crianças em todas essas questões. É preciso pensar que temos que ter trabalho com crianças, escola bíblica de férias, é preciso ter reunião de pais, é preciso ter trabalhos que envolvam as crianças, os adolescentes, é preciso ter um trabalho específico para eles, seminários e todas essas questões para atender a essas crianças e esses adolescentes nas suas necessidades. Se o pastor não estabelecer metas para alcançar esse trabalho, vai ter dificuldade de trabalhar essas questões aí. E por último, e não menos importante, é que o pastor precisa oferecer condição de desenvolvimento dessas ações pedagógicas para alcançar essas crianças. Quando eu digo condições, eu estou dizendo que ele precisa investir nisso. É preciso estar no calendário da igreja essas ações, é preciso dar espaço suficiente para trabalhar e, às vezes, há outras coisas que querem disputar o espaço. Claro, a igreja é assim mesmo, a igreja tem um grupo grande de atividades, mas é preciso que as crianças tenham o seu espaço específico, os adolescentes também, inclusive no calendário da igreja. Não, essa data vai ser a escola bíblica de férias, todas as salas da igreja vão estar disponíveis para eles. Essa data vai ser o congresso de adolescentes e nós vamos trabalhar isso e tudo isso é importante. Perceba que as famílias precisam cuidar das crianças e dos adolescentes para incutir os valores cristãos. Mas a igreja também deve fazer a sua parte. A igreja também tem uma parcela muito importante nisso tudo, porque a igreja vai oferecer aos pais ferramentas para que essas famílias sejam trabalhadas. E eu já disse lá atrás que a família é a célula máter, é a célula mãe da sociedade. Isso quer dizer que a igreja é composta de famílias. E se as famílias da igreja estiverem bem, a igreja vai estar bem também. Se a igreja investir nas crianças, nos adolescentes, seminários para casais, congressos, workshops, palestras, investir na família, vai fortalecer essas famílias e essas famílias serão a base dessa igreja, que também será fortalecida com o fortalecimento das suas famílias. Invista nisso, pense nisso, é muito importante. Outro aspecto importante e necessário para a vida de uma família é o culto doméstico. O que chamamos de culto doméstico nada mais é do que uma reunião informal onde os pais e os filhos podem dedicar um tempo a um devocional diário. Não quer dizer que para o culto doméstico funcionar tem que ter púlpito, tem que ter música, tem que ter aparato e convidar um pregador de fora. Não tem que nada disso. Culto doméstico é uma coisa simples. Mas a Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos e ensiná-los o caminho do Senhor. A Bíblia mostra que nós precisamos dar o exemplo aos filhos. Ora, se os filhos nunca nos veem lendo a Bíblia,
ou cantando hinos, ou orando, então como eles vão aprender a essas coisas? E como nós vamos ensinar os nossos filhos a ter a oportunidade de orar? Eu vejo pessoas que, se você numa reunião pública, até num culto, diz assim, vamos convidar o irmão fulano de tal para fazer uma oração. Aí tem gente que tem uma dificuldade, não sabe orar, ou fica com vergonha, ou quando vem no microfone, aí começa a falar. Tem gente que quer ensinar Jesus uma série de coisas na oração, e eu fico pensando, meu Deus, esse irmão não está acertando como terminar essa oração. Começou e não sabe como terminar, e às vezes toda essa dificuldade é porque nunca teve a oportunidade de praticar. E em que espaço, em que ambiente ele teria a oportunidade de praticar isso, que não fosse motivo de chacota para ninguém e que ele se sentisse com liberdade de se expressar e de fazer a sua oração sem maiores dificuldades? O culto doméstico. Porque o culto doméstico ele está na sua casa, entre os pais e irmãos, com pessoas que são conhecidas, e ele vai ter mais liberdade. Aí o pai vai dizer, hoje quem vai fazer a oração é fulaninho. Aí fulaninho faz a oração e às vezes se atrapalha, aí o pai ajuda, é assim, vai. A mãe diz alguma coisa, em nome de Jesus, amém, amém. E aí vai aprendendo dessa forma e vão fazendo seus pedidos de oração ali, compartilhando as suas necessidades e vão desenvolvendo esse gosto pela leitura, pela palavra de Deus, vão compartilhando os desafios da família entre os seus membros e os filhos vão participando disso também. Por isso, em todas essas questões, o culto doméstico vai ajudar a fazer essa aproximação da criança com a Bíblia, com Jesus, com Deus, e vai ajudá-lo, inclusive, a ser um adolescente, um jovem e um adulto que tenha mais desenvoltura na oração, na leitura bíblica e nessas questões todas. Por isso que é muito importante nós trabalharmos essa questão do culto doméstico. Aí, algumas famílias têm dificuldades de fazer o culto doméstico. Algumas famílias têm dificuldade de realizar, de encontrar espaço ou de fazer essas coisas. E aí nós precisamos, então, olhar quando é que o culto doméstico não funciona e por que não funciona, principalmente em 3 questões básicas que precisam ser observadas. Primeiro, a falta de objetividade. Qual o objetivo do culto doméstico? O culto doméstico tem essa função mesmo de trabalhar os valores morais, de ensinar a criança o contato com a palavra de Deus, de trabalhar essa oportunidade dela se expressar com as coisas bíblicas, na leitura da palavra, na oração, de compartilhar essas questões todas. Então, a função do culto doméstico é aproximar a criança de Deus e das coisas de Deus. Quando nós entendemos que o culto doméstico é para isso, fica mais fácil para entendermos que ele pode ser feito em qualquer momento e ambiente que for adequado para a família, porque não tem que ser uma coisa formal, nem tem que ser uma coisa longa, não tem que gastar meia hora para fazer o culto doméstico todo dia, e nem tem que ser sempre da mesma forma, mas o culto doméstico pode ser flexível. Aí onde vem a segunda questão, como fazer o culto doméstico? Como é que ele deve realizar-se? Ora, o culto doméstico é um ambiente descontraído, é um ambiente informal, que tem a participação da família e que envolva todos da família. Isso pode ser em qualquer momento que a família tenha. Não, para nós o momento bom é logo cedo, porque todo mundo está se preparando para o café da manhã e tal, e todo mundo está à mesa e essa coisa toda. Pode fazer o culto doméstico à mesa? Pode. Se o melhor momento para a família é no momento da refeição,
Não, o almoço é a hora que todo mundo está em casa. Ou no café da manhã todo mundo está em casa. Bom, então, mesmo assentados à mesa, um texto da Bíblia para ser lido, precisa ser o Salmo 119? Não, pode ser um versículo, 2 versículos. Quem pode fazer essa leitura? Se os filhos são bem pequenos, um dos pais fará a leitura. Se os filhos já são maiores e sabem ler, nada melhor do que fazer essa leitura um deles. Precisa ser lido se um dos filhos sabe um versículo da semana decorado, pode recitar esse versículo decorado. E que tal se toda semana tiver um versículo da semana para ser decorado, para ser recitado no culto doméstico? Pode ser feito também. Depois que faz a leitura bíblica, aí o que é que faz? Bom, o momento dos cânticos, do hino, precisa ser 10 hinos da harpa cristã? Não, pode ser um hino, pode ser um corinho, pode ser um hino que todos conheçam, que os meninos cantam na escola dominical, pode ser feito antes ou depois da leitura, como quiser. Você pode cantar logo os hinos, depois fazer a leitura, oração, ou pode iniciar com a leitura e depois cantar os hinos. Canta o hino ali à mesa, todo mundo conhece. Se alguém tem um violão ou tiver, ok. Se não tiver, não tem problema. A ideia não é exibição musical, a ideia é encharcar aquele ambiente com a palavra de Deus. Depois disso, os pedidos de oração que alguém tem. Fulano, não, eu quero pedir porque eu vou fazer uma prova essa semana para Deus me ajudar nessa prova. Você, fulano, não, eu quero pedir a Deus, eu quero que orem porque a tia lá da escola, a professora, está doente, pedir oração por ela. Eu quero pedir oração, aí o pai compartilha com os filhos, olha, meus filhos, essa semana vai ter uma decisão importante lá na empresa, e eu quero que vocês orem, porque isso é assim, assim. A mãe diz, olha, meus filhos, orem, porque eu vou fazer uma consulta essa semana e tal. Então, compartilha com as crianças essas coisas. E depois disso, oração. Precisa ser de joelho com a face no pó? Não necessariamente. Pode ser assentados na mesa, pode ser em pé, sentado no sofá, num dos quartos, ao redor de uma cama, aonde for o melhor ambiente mais adequado para essa família. E aí, um dos filhos pode fazer a oração, ou se temos mais tempo, aí pode, e a família não é tão grande, cada um faz uma oração, e assim é possível de 2 a 10 minutos fazer um culto doméstico tranquilamente, dependendo do que se queira. Eu só tenho 2 minutos. Cita um versículo, canta um corinho, faz uma oração, é um culto doméstico. Não, eu tenho 10 minutos. Dá para cantar um hino, 2, fazer uma leitura e fazer uma oração. Não, a gente tem meia hora para fazer o culto doméstico todo dia. Ótimo, aí canta 3 hinos, cada menino cita um versículo e cada um faz um pedido de oração e depois cada um ora por todos e aí por aí vai. Na nossa casa nós já fizemos cultos com todos esses modelos. Depende da época, depende da ocasião, depende da necessidade, depende de uma série de coisas. Tem dia que é mais longo, tem dia que é mais curto, tem dia que é só bem rápido ao redor da mesa, porque não temos tanto tempo, mas o importante é que essas coisas aconteçam. Porque aí a outra questão é qual o significado do culto para a família. Que importância você dá para isso? Porque não é só cantar, orar e ler a Bíblia. É comunhão, é compartilhar os momentos de fé, é compartilhar as necessidades e os pedidos de oração e mostrar para os nossos filhos como nós valorizamos a palavra de Deus, o contato com Deus e esse momento em família e como isso é tão importante. Quantas vezes em nossa casa nós tínhamos momentos tensos de dificuldade, de desemprego ou de cirurgias que iam ser realizadas por algum membro da família ou por tensões, às vezes até na igreja, e que nós podemos em família contar o que estava acontecendo, os riscos da cirurgia, ou problema no emprego, ou as dificuldades enfrentadas
em alguma atividade na igreja, os desafios, e compartilhar com as nossas crianças, e darmos as mãos e orarmos juntos, e colocarmos aquele assunto diante do Senhor em família, e nós vermos o resultado disso, e termos resposta, coisas que eu vi muitas vezes em uma noite nós orarmos e chorarmos juntos e apresentarmos ao Senhor uma necessidade em família e no outro dia cedo surgir a resposta de Deus para suprir aquela necessidade. E aí a família vai entender o valor de estar juntos, o valor de compartilhar essas coisas, o valor de, em família, estar rogando ao Senhor por necessidades delas, de cada um deles, de toda a família. Se nós trabalharmos isso dessa forma, nós vamos ser bem-sucedidos em todas essas questões. Princípios precisam ser ensinados aos nossos filhos. Coisas básicas, fundamentais, que não podem deixar de ser ensinados. E alguns princípios são básicos. Pelo menos 3 grandes princípios precisam ser completamente absorvidos pelos nossos filhos para que eles possam entender o valor dessas coisas. O primeiro é o princípio do temor a Deus. Deus deve ser apresentado aos nossos filhos como o Deus que ama, como o Deus que cuida, como o Deus que protege. É o Deus que nós devemos amar, devemos respeitar, devemos honrar, devemos adorar. É o Deus que nós precisamos ter o devido entendimento de que Ele é Senhor e que nós somos servos e, portanto, nós devemos ensinar aos nossos filhos essas questões. Mas, ao mesmo tempo, ensinar que Deus é o Senhor que nos ama, que nós devemos obedecê-lo também por amor e que o temor a Deus não é medo, mas o temor a Deus é a vontade de agradar a Deus por amá-lo e por entender quem Ele é e o quanto Ele representa para nós. Isso é importante porque o próprio Jesus nos ensinou sobre essa questão. Jesus disse assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, eu vou obedecer a Deus porque eu amo e porque eu sei que Ele também me ama. Eu vou obedecer a Deus porque Ele é o meu Senhor, a quem eu desejo agradá-lo. E quando eu ensino isso aos meus filhos, eu vou ensinar aos meus filhos que em alguns momentos eles vão estar sozinhos. Eu não vou estar lá, a mãe não vai estar, o pastor também não, e talvez ninguém mais esteja ali. Mas Deus está com eles. E porque Deus está com eles, eles devem aprender a temer a Deus em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Se eu conseguir ensinar isso para os meus filhos, eles vão crescer crentes que têm um relacionamento com Deus adequado e não alguns que pensam que Deus é uma espécie de diretor-presidente do universo. Deus existe, mas está muito longe, muito distante e não tem contato conosco. Outros pensam em Deus como uma espécie de delegado celestial, com um chicote na mão, pronto para bater em quem sair da linha e pronto para castigar aquele que faz alguma coisa errada. E ele não tem a percepção correta de quem é Deus. Outros vão entender Deus como sendo o Pai amoroso, que abraça, que beija, que cuida, a quem nós devemos também amar e obedecer por amor e por aquilo que ele representa para nós. Se eu conseguir ensinar ao meu filho esse princípio do temor a Deus acima de todas as coisas, a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria e todas as outras coisas que ele for realizar vão ser baseadas nesse princípio e isso vai ser muito importante. Outro princípio que eu preciso ensinar aos meus filhos é o princípio da responsabilidade. Para entender que
todos nós precisamos fazer escolhas e nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Que nós precisamos assumir uma postura diante da vida, das coisas, de Deus e das pessoas, de alguém que presta contas daquilo que recebeu e daquilo que eles devem fazer ou não devem fazer. Por isso que é importante os pais ensinar os limites aos filhos, para dizer, olha, até aqui você pode ir, daqui para frente não. O seu limite é até aqui, e se você ultrapassar esse limite, você terá que prestar contas disso aí. Hoje as minhas filhas já são adultas, mas quando dá a hora certa de chegar em casa, mesmo quando saem com os amigos da igreja, o namorado, aí às vezes quando chega a hora que é para estar em casa e que ainda não chegou, elas ligam, pai, é porque houve um atraso aqui, o carro, o lanche que a gente foi fazer demorou demais, mas eu já estou a caminho, já estou chegando, e elas já são maiores de idade. Mas isso é importante porque elas aprenderam a ter limites desde cedo e aprenderam a ter responsabilidade com as coisas, com o horário, com aquilo que lhes é entregue, com o patrimônio, e por isso sabe se comportar em qualquer lugar aonde chegar. Pais precisam ensinar aos filhos que eles precisam assumir a responsabilidade e as consequências daquilo que eles fazem ou deixam de fazer. É importante premiá-los quando estão fazendo certo, é importante repreendê-los quando estão fazendo errado, mas acima de tudo deixar claro que tem consequências em tudo isso e que eles precisam ter a responsabilidade de atentar para tudo aquilo que lhes foi colocado nas suas mãos e os limites que foram estabelecidos. E por último, não menos importante, o princípio do compromisso com a palavra de Deus, porque a Bíblia é que é a nossa regra de fé e prática. Até mesmo se eu, como pai, ensinar alguma coisa à minha filha, aos meus filhos, e amanhã elas me perceberem fazendo diferente disso, e se eu ensinei isso à luz da palavra de Deus, elas vão entender o que é o certo e como devem fazer isso. Quando as minhas filhas conhecem a palavra de Deus e aprendem a amá-la, eu não preciso forçar ninguém a ler a Bíblia. Cada uma lê no seu horário, do seu jeito. Algumas gostam de uma versão mais clássica, outros gostam da versão mais linguagem mais popular, mas o importante é que estejam lendo a Bíblia e que estejam amando a palavra de Deus e que tenham contato com ela. É importante que elas entendam que a Bíblia vai guiar a sua vida completamente e que tudo que ela vai fazer precisa estar baseado na Bíblia, a palavra de Deus. O Salmo 1 fala sobre essa realidade da Bíblia para a vida de cada um de nós. Ele diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aí está a importância da palavra de Deus na vida de cada pessoa, e eu preciso ensinar isso aos meus filhos. Eles precisam aprender essas coisas para saber que a Bíblia Sagrada precisa estar no seu coração, na sua mente e nas suas ações, para que possam saber comportar-se à luz da palavra de Deus. Se eu, como pai, ensinar estes valores e conseguir que pelo menos esses 3 princípios estejam bem firmados no coração dos meus filhos, eu terei uma família abençoada, que não vai me dar trabalho aonde chegar e vai comportar-se de acordo com os princípios ensinados e será bênção para mim, para as famílias que elas vão
formar quando casarem e para a igreja e aonde elas chegarem. Se nós entendermos assim e trabalharmos nesse propósito, certamente Deus também nos ajudará para construirmos uma família feliz, à luz da palavra de Deus, com valores morais e espirituais bem definidos e bem aplicados. Deus abençoe vocês. A paz do Senhor.